A guerra na Ucrânia completa um ano hoje. A Rússia segue isolada na ONU e o presidente Volodymyr Zelensky declarou que vai derrotar os russos. A gente recebe agora no Jornal da Manhã o Luca Bassani, que traz para a gente informações ao vivo, atualizações sobre essa data histórica, esse marco na história do conflito no leste europeu, que a gente vem acompanhando, inclusive, Luca, desde o começo, não é? Teve uma reunião na ONU, uma resolução em que foi feito um pedido protocolado por alguns países, inclusive com participação do Brasil, pedindo que os russos retirem as suas tropas da Ucrânia imediatamente. O que mais você conta pra gente? Bem-vindo, boa sexta-feira, Luca. Boa sexta-feira, Adriana, Daniel, a todos que nos acompanham. Realmente um marco, né? Uma data histórica pelo um ano de guerra que se completa hoje. Parece que não faz tanto tempo, mas todas as modificações, as complicações geopolíticas e econômicas ainda são visíveis por todo o mundo. A Rússia, como você bem disse na introdução, segue isolada. Pela quinta vez houve uma resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas, na qual 141 países votaram contra a invasão russa na Ucrânia, pelo menos favoravelmente a condenação da Rússia pela invasão ilegal do território ucraniano. Ao mesmo tempo, o presidente Putin novamente segue isolado, com apenas 7 países ao seu lado que votaram favoráveis ao governo de Moscou. Entre eles, Bielorrússia, Coreia do Norte, Síria, entre outros países do espectro mais ditatorial que temos do nosso planeta. O grande porém dessa questão é que muitas potências também se abstiveram, a exemplo da China. Essa disputa de uma possível parceria com a China, a cobrança de uma posição mais clara tem sido evidente nas últimas semanas. A gente vê que no campo de batalha, apesar da data ser histórica e muitos países pedirem o fim das hostilidades, a situação continua bastante intensa na violência em Bakhmut, essa província que fica dentro de Donetsk e que tem sofrido muito com bombardeios de todos os lados, porque os russos consideram essa região estratégica para terem uma porta de entrada a Sloviansk e também Kramatorsk, 2 cidades que são importantes do ponto de vista econômico e também do ponto de vista geoestratégico, já que muitos armamentos provenientes do Ocidente que chegam na Ucrânia propriamente dita e depois vêm para a região do Donbass entram através destes pontos. Muitos acreditam que as hostilidades aumentem ainda mais com essa nova ofensiva marcada para o começo de março, aí, praticamente na transição do inverno para a primavera, mas a dificuldade que os ucranianos têm enfrentado durante este ano, ela é visível no aspecto humanitário. Mais de 10 milhões de ucranianos saíram do seu país ou das suas cidades por algum momento, apesar de muitos já terem retornado. A situação de deslocamento é uma das maiores que nós tivemos dentro do continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. O impacto econômico direto na economia ucraniana, o PIB caindo mais de 30% em 2022, além, é claro, que nós sabemos a inflação alta na Europa, a crise dos combustíveis, a crise do preço da energia elétrica, tudo isso é levado para cima dentro do continente europeu por conta da guerra e também os impactos em todo o mundo. Nós sabemos a questão dos grãos, a inflação dos alimentos e a própria instabilidade, o medo de uma nova guerra fria, também colocando a Rússia e os Estados Unidos, 2 potências nucleares, em lados opostos mais uma vez. Inúmeras consequências e reflexos, hein, Luca, em todo o mundo. Agora, ainda sobre essa importante votação na ONU, a China se posicionou como, Luca? A China escolheu o caminho da abstenção, assim como nas outras 4 resoluções. Sempre tem sido um país que, pelos seus laços históricos com a Rússia, acaba não condenando diretamente a invasão, mas enviou, inclusive, hoje uma proposta para o governo de Moscou analisar num possível desfecho diplomático e pacífico deste conflito, dizendo que é necessário o restabelecimento das fronteiras, o respeito do direito internacional, ao mesmo tempo que pede o fim das sanções econômicas e também o fim do envio de armamentos para a região de guerra, fazendo aí uma crítica meio que implícita à OTAN, que tem durante esses 12 meses enviado não só tanques, mas também munições para o território ucraniano. Os chineses podem ter durante os próximos meses um papel fundamental
para que o governo do presidente Putin tenha essa pressão para voltar à mesa de negociação e tente, pelo menos, não ter uma nova fase de escalada dessa guerra. Ao mesmo tempo que nós sabemos que o apoio da Rússia futuramente nas questões Ásia-Pacífico para a China, principalmente relacionados a Taiwan, pode ser um ponto de decisão para saber até qual medida os chineses exigirão dos russos para o fim das hostilidades dentro da Ucrânia. Uma situação muito complexa, a gente sabe que neste segundo ano as pessoas estão até exaustas, principalmente os ucranianos, mas é necessário que toda a comunidade internacional durante esse período consiga achar soluções em conjunto, pelo menos é o que dizem os analistas, para que esse conflito não se transforme em uma nova guerra da Síria, né? Nova guerra do Vietnã, por exemplo, que demorou anos e anos e só complicou a situação daquela região do mundo. Seria o ideal, essa nossa torcida, porém a gente segue acompanhando a realidade. Luca Bassani, nenhuma notícia boa realmente poderia vir de uma guerra, não é? O Luca fala ao vivo com a gente da Europa. Eu peço, Luca, que você continue com a gente aqui no Jornal da Manhã, que agora recebe um convidado. Estamos falando nesse 24 de fevereiro sobre um ano do conflito que acontece no leste europeu entre Rússia e Ucrânia e que já deixou milhares de mortos, milhões de refugiados e uma economia mundialmente atingida diariamente. Sobre esse assunto, a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais, professor Marcos Vinícius, sempre muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigada pela presença e participação, professor, mesmo que nessa data infeliz, não é? Professor, o que marca esse um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia? Qual é o momento atual desse conflito, hein? Bem-vindo, professor. Obrigado, um prazer estar com vocês. Eu acredito que existem algumas coisas para a gente levar em consideração, Adriana, nessa história toda. Em primeiro lugar, o que a gente tem observado é de que as sanções que se acreditava que poderiam funcionar bem nessa situação toda não têm sido e não têm tido impacto na Rússia como se esperava. Depois de 9 rodadas de sanções, isso não aconteceu. E o que nós vemos também é que se esperava que depois de um ano a situação arrefecesse um pouco. E não aconteceu isso. Por um lado, nós tivemos a visita do presidente Biden, que, embora esperada, colocou um pouco mais de gasolina nesse sentido todo, porque você viu que a reação do presidente Putin foi de imediatamente tirar a Rússia de um acordo histórico com relação ao teste de armas nucleares, tudo isso que vem acontecendo. Então, se você me perguntar qual é a situação hoje em dia, eu acho que nós avançamos neste relógio de guerra um pouco mais do que nós gostaríamos nesse período. Então, este é o grande desafio que nós enfrentamos.